Salve galera do Conag, meu nome é Ivan Freitas, eu sou luthier e fundador da Music Maker Custom Guitars. Estou aqui para contar a história da guitarra no Brasil. Para me ajudar, eu bati um papo com um grande colecionador e conhecedor do assunto, Roberto Fontanesi. Roberto, vamos lá. Como foi a primeira guitarra? O que você conhece em catálogo de primeira guitarra considerada guitarra no Brasil? Então, Ivan, existe muita controvérsia sobre isso, você tem conhecimento. As primeiras guitarras, na realidade, foram violões eletrificados, né? Que eram nomes chamados na época. Isso, então as big bands americanas. Que foi isso, mais ou menos? Isso aqui na década de 30, 40, exatamente. 40, nossa. Aí na década de 50, no Brasil, as grandes orquestras, o big band já utilizavam violões elétricos. Violões elétricos. Importados com certeza. Alguns trouxeram, né? Agora, tem registros de que na década de 40, o Dodô, pai do Armandinho, né? Do trio elétrico, já fazia experiências assim para eletrificar, que ele queria levar o som dele para rua, né? E aí que surgiu o trio elétrico. Então tem até fotografia chamado pau elétrico, literalmente um pedaço de pau. Ele colocou um captador desses que já estava se usando para eletrificar o violão, para fazer uma guitarra sólida. E ele teve sucesso. Aqui em São Paulo não se tinha conhecimento. Essa história, dizem que até o Léo Fender, na década de 50, veio ver Jacarandá, que era uma madeira assim. Verdade. Parece que buscou essa ideia da guitarra totalmente sólida, que não dava feedback, que eles punham no carro, para sair andando num carro, né? Verdade. E dizem essa história, né? Que foi tipo, que nem o Santos Dumont, né? Na verdade, quem criou pode ter sido aqui, mas não é o que dizem que o pai da guitarra é o Léo Fender. A história não é, né? Isso é interessante. É verdade. Agora, a tal história, como eu falei, há muitas controvérsias. Então, a confirmação, efetivamente, é difícil, né? Ninguém sabe, né? Não se sabe. Então, essa história que a gente tem por aqui. Agora, aqui em São Paulo, já tinha o seu Vitório Quintilho, todos conhecem, que já vinha fazendo experimentos. Que é considerado o primeiro luthier, né? Praticamente o primeiro luthier e considerado quem montou a primeira guitarra sólida elétrica no Brasil. Tá? Então, o registro mais conhecido e vamos dizer assim, maior credibilidade são esses dois, do Dodô o pau elétrico e do Vitório que executou de maneira profissional para entrar numa loja, exatamente, né? E aí ele já começou a montar uma coisa, exatamente, uma coisa comercial. Então foi assim que se iniciou. Agora, a nível empresarial, quem começou foi a Giannini e a Del Vecchio, aqui no Brasil. A Giannini já tinha uma experiência muito grande, dominava o mercado, lógico. Assim. Então ela começou... O mercado de violões, instrumentos de corda. Instrumentos de corda. Já tinha maior estrutura, né? Exatamente, ela estava mais preparada para, digamos... Em busca do novo, né? Guitarra elétrica era novidade, né? Também no início da década de 60, nós tivemos o fabricante de violões Al Rei dos Violões, que se iniciou em 1954, estabelecido no Brasil, dois irmãos portugueses. Faziam instrumentos até de qualidade na época. E, pasme, também fizeram guitarras. Eu já vi algumas. Guitarras modelo Rei. Tonante. Ainda não era tonante. Era Rei. Era Rei. Ao Rei dos Violões, violões Rei, vinha a plaquinha. Então eu tenho guitarra sólida e guitarra com o corpo modelo Les Paul, corpo oco, também Rei. Madeiras excelentes, acabamento fantástico. Quando a Rei virou tonante, que todo mundo conhece até hoje, infelizmente, a qualidade deixou a desejar literalmente. Qual foi a primeira guitarra que foi realmente comercializada no Brasil? Feita mesmo no Brasil, assim? A primeira guitarra feita no Brasil foi feita pela Giannini e na verdade se tratava de um violão elétrico que a Giannini lançou, inclusive no catálogo eles colocam modelo Gibson. Na realidade foi uma cópia de uma guitarra Gibson 601.
Então foi a primeira guitarra comercial. Comercial. Você tem ela aqui? Tenho. Toda original? Toda original. Ah, então a gente quer ver. Isso. Vamos pegar? Vamos pegar ela. Aqui. Nossa, que beleza, hein? Essa guitarra foi toda... É toda original. Toda original. Os captadores foi pelo primeiro luthier, que é o Vitório, né? Exatamente. Que eu tenho conhecimento. Eu não cheguei a conhecer ele, mas ele foi o primeiro também a prestar serviço, ser um guitar repair. Tinham muitos, depois que ele saiu da Giannini, ele consertava mais instrumento do que fabricava. Na verdade, ele trabalhou durante 25 anos na Del Vecchio, Na Del Vecchio. seu Vitório. Durante 25 Olha anos só. na Del Vecchio. Então ele foi o primeiro luthier mesmo, completo. Inclusive, se você observar, todas as guitarras, nós vamos chegar nisso ainda, da época, usavam captadores do seu Vitório, conhecido seu Vitório. Ele enrolava na mão, Enrolava na maquininha mão, de sem dúvida costura nenhuma. adaptada, aquelas histórias. Pô, parabéns, Roberto, essa guitarra é excelente. Então essa daí é a primeira guitarra, violão elétrico, que não é ainda considerado guitarra o nome, mas já é uma guitarra. Mas assim, a precursora, A precursora. Os primeiros passos. A primeira sólida, solid guitar, que foi quem que lançou, como foi feita, qual que foi o esquema dela? Então, a primeira comercial também Tá, foi comercial. a Giannini. Tá? Também foi a Giannini que lançou. E a guitarra modelo Ritmo. Na verdade, o que acontece? Os primeiros conjuntos, na época se chamava conjunto, que hoje é conjunto, banda, né? hoje Então, é grupo, aí conjunto foi pra grupo e virou banda. Exatamente, banda na época era banda de coreto. O cara era banda, né? Isso era banda. Então, os primeiros conjuntos não tinham instrumentos e procuravam. Logicamente foram atrás das empresas que produziam instrumentos, no caso a Giannini, violões, etc. Foi o caso da Del Vecchio também. Os Incríveis, né? Os Incríveis. Pode-se dizer que Netinho. foram os primeiros endorsers da Giannini, porque se você pegar aí discos antigos, você vai ver que os instrumentos lá são 100% Giannini. Inclusive, é possível se identificar até guitarra ritmo em alguns LPs Os Incríveis. dos Incríveis. Aí depois veio a Ritmo 1, Ritmo 1, depois veio a Ritmo 2. Você tem alguma dessa aqui? Eu tenho uma Ritmo 1, mas está para restauro. A gente pode pegar para mostrar. Agora a gente vai conhecer a guitarra Ritmo. Primeira guitarra totalmente elétrica conhecida no Brasil. Embora nós falamos que já se tratava de uma guitarra sólida, vocês observam que na verdade ela ainda não era 100% Sempre sólida. sólida. Mas já não era um instrumento acústico. Já não era. Não pode-se dizer que era uma guitarra tipo sólida. Era uma guitarra construída com contorno de madeira e chapada na frente e atrás. Chapada. Atrás, inclusive, uma tampa. Aí fechavam com a tampa. Isso. E aí tinha um acesso a 100% na parte elétrica, né? Os luthiers de hoje adoram isso. Nossa, isso é bom demais. Esse é um instrumento que está para restauro ainda, ele está totalmente desfigurado. Mas é interessante observar aqui o primeiro modelo de headstock, que os instrumentos da Giannini. Isso é original. Esse totalmente original. Inclusive as tarraxas, né? Tarraxas, a plaquinha ainda em latão. Em latão. Plaquinha em latão, que é a plaquinha lira que a gente chama, né? Essa é a primeira, isso deu início a tudo. Essa já é a um. Ritmo 1. Então teve a anterior a essa, que foi a Ritmo, modelo muito semelhante, construída nos mesmos moldes. Tá? Depois disso, já veio a Ritmo 2, aí sim, corpo sólido. Vale ressaltar que essa, embora seja o modelo Ritmo 2, não é das primeiras, porque as primeiras tinham headstock Igual a esse. Bom, a gente conheceu a primeira guitarra, violão elétrico, a primeira guitarra sólida, mas isso tudo não é só a Giannini, é só uma história. E quem mais nesse início estava com a Giannini? A Del Vecchio, né? Perfeitamente. Junto com a Giannini, que também era um tradicional fabricante de violões, De violões, né? De corda, cavaco,
compactos, etc, etc. A Del Vecchio, estabelecida na Rua Aurora, na época e até hoje. Então, a Del Vecchio também, pode-se dizer, em paralelo com a Giannini, começou a produção de instrumentos acústicos, eletrificados e depois sólidos. E tinha o seu Vittorio trabalhando para eles. O seu Vittorio trabalhou com eles. Mas sólida da Del Vecchio foram feitas poucas guitarras, né? Sólida mesmo, era mais tipo acústica, né? Sim, tem um modelo sólido, pode-se dizer que é um dos primeiros, que é o modelo Twist. Uma guitarra chamada Del Vecchio Twist, muito bonita. A Del Vecchio teve muitos modelos, mas esse modelo que tem nome, pode-se dizer que o único é Twist. Eu tenho muitos modelos de Del Vecchio e conheço uma infinidade, mas modelos variados do Twist e outros modelos, mas não tem nome. Vamos dizer assim que a primeira empresa que trabalhava com o sistema por encomenda era a Del Vecchio. Porque eles tinham uma loja própria, como eu falei, até hoje na Rua Aurora, e a fábrica também era lá. E o dono, ele estava lá. Então, se eu chegava lá, queria um instrumento com o braço assim, o headstock assado, ele aceitava a encomenda. Ele tinha aquele modelo, mas eu falava, não, mas eu quero que muda isso. Ele fazia. Mudava, o braço mais fino. Então a Del Vecchio é considerada a primeira custom brasileira disparada. Sem dúvida Porque nenhuma. ele vendia, onde ele fabricava, ele vendia. E por esse motivo também vinha as orders, né? Que eram os specs do cliente. Por exemplo, pedia um braço, eu quero um braço assim, o corpo assim, exatamente. Eu quero um captador não sei o que, e começou assim. Com 2 captadores, com alavanca. Então, na verdade, a Del Vecchio é a primeira custom no Brasil. E até por isso que hoje nós encontramos assim modelos, uma variedade muito grande. Eu já peguei umas lá que... Nossa! Aí você pensa, agora eu conheço tudo, amanhã você conhece um outro tipo de guitarra, então, parecidíssimo com aquele. Com essa já não pode ser assim, na história, catalogada e comercializada, né? Porque é difícil, né? Não tem um padrão, né? Não é industrial, né? E outro detalhe é que eu tenho notícia, acho que foi a primeira situação de venda para montagem em casa. Que a Del Vecchio vendia o kit de guitarra e contrabaixo para você montar em casa. Então imagina, um garoto na época, eu tinha dinheiro suficiente para comprar um instrumento pronto. E era a Del Vecchio que comprava as peças para montar em casa. Nossa, fantástico. Fantástico. O kit. Inclusive o nosso primeiro contrabaixista, o seu primeiro contrabaixo foi desse. O modelo Hofner, porém, igual ao do Paul, porém sólido. Então, montagem kit, comprou o kit e montou em casa. Nossa! Acho que a Del Vecchio já estava numa fase mais próxima à Sonic da Giannini, já um pouquinho depois da série das Ritmos. E esse modelo foi o grande de verdade, né? Esse realmente é a guitarra sólida primeira do Brasil. Que é a guitarra, essa sim aparece na capa de N LPs da época, com os Incríveis e outras bandas também. Mas a Sonic foi o grande marco da história da guitarra no Brasil, vamos dizer assim. Posso dizer que sim, inclusive a nível de quantidade, justamente por isso que até hoje a gente encontra. E até de qualidade, eu gostava era set neck, então justamente isso daí. Ela tem um trabalho atrás, assim, um diagonal, fixando o braço ao corpo, né? Então isso é bem interessante. O que veio mais importante, assim, de fábricas que apareceram no mercado, assim? A Snake, por exemplo? Olha, nós tivemos depois da Giannini, Del Vecchio, a Di Giorgio, que também era um fabricante de violões tradicionalíssimo. Também se aventurou, mas nós temos conhecimento que ela fez no máximo 2 modelos de guitarras, que é a mosca branca da mosca branca, se encontrar uma dessas. Como que é o nome desse modelo? Um deles é o modelo sonorâmico. Sonorâmico. Risonha dos Incríveis tem um LP que ele está com uma guitarra dessa. Sonorâmico,
E tem o Poli, multi-instrumentistas da época, né? Ele também tem um disco que ele... Saia Vermelha, o nome do disco. Ele está com uma guitarra dessa. Você pode perceber que os captadores sempre com o mesmo formato, bicudinho, que a gente chama de sextavado. Qual é a diferença? Nós tínhamos de barrinha única, e ou polos. Ou polos, né? Inclusive, os primeiros captadores, você tem essa barra que já é o próprio ímã. Que é o único. Exatamente. Depois já saiu com a barrinha somente... O ferrite, e aí exatamente. E o cerâmico embaixo. Ele está dando uma informação que antigamente foi feito uma época começou com o alnico em barra. Em barras, enrolada a bobina em volta. Exatamente. Depois, em um certo ponto, o Vittorio desenvolveu um que eram polos, só que era somente o ferrite. Aí já tinha o ímã cerâmico embaixo. Então até hoje é bem discutida essa história, porque não, eu gosto de captador cerâmico, outro de alnico. Exatamente. Então fica esse negócio. Ímã também fala alto-falante, né? Então é importante esse passo. Depois veio a Giannini, a Del Vecchio, a Di Giorgio fez esses daí. Aí veio a Felpa. A Felpa. Felpa, Alfredo, desenvolveu guitarras Felpa. Inclusive, quando eu tive conhecimento da guitarra Felpa, eu trabalhava no centro de São Paulo, office boy, e eu passava ali na galeria, grandes galerias que hoje é a Galeria do Rock, tinha uma lojinha ali, saía atrás da Snar, tinha uma vitrininha que dava para a galeria. Eu ficava admirando uma guitarra Felpa verde e uma azul. Eram metálicas ou não? Não. Era aquelas cores... Mas era uma pintura que eu nunca tinha visto. Não tinha a qualidade que tinha a Felpa, os demais instrumentos. A qualidade da pintura da Felpa na época era uma coisa fantástica. E eu parava lá e ficava, babava, na hora do almoço. Até isso foi em 1965. A minha mãe comprou uma para mim, uma com meu irmão. Uma azul, que eu consegui uma outra, restaurei e deixei igualzinha a que eu tinha na época. Então, foi a Felpa. A Felpa fez a guitarra, que é o que a gente chamava de guitarra base, 2 captadores sem trêmulo. Guitarra Apache, 3 Apache captadores. Eu já arrumei algumas, essa é o que eu mais gostava. 3 captadores, já era Fender, com alavanca. O contrabaixo Titan, inspirado no Jazz Bass, 3 captadores. O contrabaixo Falcão, que era igual ao Titan, porém com um captador só. Depois eles lançaram a Felpa Apache 2. Não sei se você conhece. Eu já vi também, as Apaches eu conheço. E instrumentos amplificadores assim, que nós tínhamos o Felpa Apache com eco de fita, era um negócio fantástico. De vez em quando dava uns probleminhas, a gente tinha que dar um chute nele assim para a fita desenroscar, mas era muito bacana. Então na época, para mim, a guitarra Felpa foi a guitarra mais bonita que apareceu. Nessa época que nós estamos falando da Felpa, a Giannini já tinha lançado a Supersonic, que aí foi o projeto do Sossego, que foi chamado lá e desenvolveu a Supersonic. Essa foi a guitarra top na época da Giannini e eu diria até hoje um instrumento difícil de ser superado. Assim. Então a Supersonic, ela já veio com o braço parafusado, uma qualidade muito boa. Então a primeira construção braço parafusado foi comercialmente foi a Supersonic da Giannini. Entre nesse meio tempo, 64, 65, também surgiu a Snake. A Snake em São Caetano do Sul, o Alaor. O Alaor, né? Ele era componente de uma banda chamada Snake, né? E ele tocava contrabaixo e ele começou a desenvolver instrumentos. E acabou montando uma empresa que foi a Snake. Inclusive a minha primeira Snake em 1967, eu encomendei diretamente lá na Rua Piauí. Você foi na Rua Piauí e pediu.
que modelo? Uma Snake semiacústica. Que é semiacústica. Era base, embora base com alavanca. Com alavanca com trêmulo. E uma cor roxa. Mas o modelo dela? Modelo da 335. 335. Mas já era um modelo assim que a Snake... Então, ele já conseguiu naquela época ter uma guitarra custom. Encomendar uma guitarra custom. Olha que a curioso. nível de pintura, principalmente, que era um roxo, chegando no preto, assim, nas bordas, muito bonito. É, muito bonito. Roxo, É. o roxo Black Burst, assim. A Snake fez excelente. Não, a Snake foi assim, ela tinha mais a linha da Gibson, era mais caprichoso. É uma pintura até difícil de restaurar, né? Eles jogavam epox ali na Pois pintura. é, então. Que, nossa senhora, para tirar aquilo lá... E depois eles lançaram aquele sistema de distorção próprio. Sei, o boosterzinho, né? é um fuzz lá. E o que acontece? Ali naquele circuito eles colocavam uma resina, uma massa plástica, sei lá o que, com a bola, você já deve ter eu visto. vi, tipo... E você não consegue acesso naquilo. Nada. Você quebra e estraga o circuito tudo. e não tem mais como... Era o quê? Será que era contra espionagem? Pode ser, né? Então pode ser o primeiro sistema de segurança contra espionagem, contra uma distorção própria. Da distorção. Depois da Snake... Aí nós temos, antes disso, nós tivemos também já na década, lá no comecinho, em 1957, o seu Romeo. O seu Romeo fez a sua primeira guitarra, porque eles tinham um conjunto chamado The Rebels. The Rebels. E não ouvi falar do seu Romeo. O seu Romeo Benvenuti. Primeira guitarra que ele fez, ele pegou o violão dele, tirou o braço e fez uma guitarra, ele tem ela. E a fotografia lá na oficina dele. Fantástico. E o seu Romeo, na década de 60, lançou guitarras Bagger. Bagger. Eu fiz esse parênteses porque ele construiu guitarras do início, fim da década de 50, início de 60, para uso próprio da banda deles. E o Nenê, irmão dele, tocava bateria nos The Rebels. Ele tinha 12 anos de idade. Nenê Benvenuti. Depois ele foi convidado para ir para os Incríveis. E foi o contrabaixista dos Incríveis. Eu sei. O senhor Lídio Benvenuti, que infelizmente faleceu recentemente, né? E na época dos Incríveis, o seu Romeo, devido ao Nenê estar lá, também fez muitos instrumentos para os Incríveis. Cópia de Rickenbacker. Mas ele fez guitarras assim muito diferentes. Tenho aqui também. Aliás, nós temos uma ali que pode ser mostrada depois. Pode. O design, o formato do corpo para a época, uma coisa totalmente inovadora. E um sistema que ele desenvolveu, aspas, ele diz que é desenvolvimento dele, o sistema de distorção própria. Por que as aspas? Porque a Snake também lançou um sistema com distorção própria e ambos falam que foram os primeiros. Eu não sei quem foi o primeiro. Essa é uma guitarra que está para restauro. É um modelo muito raro da Bagger. Ela é estéreo, com distorção própria. É um circuito complicadíssimo. Pelo número de botões já dá para... é complicadíssimo. perceber isso, né? Então o modelo do corpo dá para ver que para a época muito arrojado. Esse modelo muito arrojado mesmo. Bastante diferente. Bastante diferente. Nos dias atuais eu diria que ia ser para banda de heavy metal até. Pois é. Porque era para distorção, os formatos com os pontas, né? Mas incrível, hein? Ó, tem até o sistema, Bagger System. Estéreo. Estéreo. É estéreo essa daqui. Estéreo, com a distorção própria. Um sistema de muito Vai ver a diferente. Absolute copiou essa guitarra. Falando em cópia, nós, nessa época também, surgiu lá em Canela, no Rio Grande do Sul, uma empresa chamada Sonelli, que era fabricante de acordeões tradicionais. Sonelli. Lançou uma guitarra, aliás várias, mas uma delas, chamava Sonelli modelo Brasa, o corpo exatamente igual. Igual, não tem o que... Era uma réplica. Uma réplica. O seu Romeu, inclusive, me contou que ele, na época, notificou, tá, para parar de produzir aquele modelo que era exclusivo dele. Na época, os instrumentos eles se concentravam em São Paulo e Rio de Janeiro. No Sul, não chegava. E quando chegava, preço muito alto. Tá? Giannini, Delvecchi, etc, etc.
Então o que aconteceu? As empresas fabricantes de acordeões, que sempre, tradicionalmente foram do Sul, estavam com as vendas em baixa, justamente pelo movimento de rock, jovem guarda e tal. Os conjuntos já não usavam mais acordeões. Sanfona, Então as vendas despencaram. Uhum. A história da guitarra, para eles, poderia se dizer até uma tábua de salvação. Já estava no segmento musical, tinha o parque industrial, começaram a fazer guitarra. Então surgiu a Sonelli, em Canela, Rio Grande do Sul, fez guitarras, essas realmente modelos bastante exóticos. Sonelli. Nós tivemos até a Todeschini, que produziu um modelo de guitarra. Todeschini, que hoje fabrica cozinhas. A Sonelli, um parênteses, além de guitarras, contrabaixos, ela fez violões. Também a Sonelli é conhecida. É, conhecida. Aí nós tivemos também fabricante de acordeões, Veronese, uma guitarra bastante diferente também. E tivemos a Mil Sons de Porto Alegre, que a Mil Sons ele fabricava equipamentos eletrônicos. O seu Adão, tem 90 e poucos anos, está vivo até hoje. Essas guitarras muito exóticas. Mil Sons, tá, fabricado em Porto Alegre. Tudo isso justamente para suprir o mercado. Inclusive a Mil Sons fez amplificadores, cópia de True Reverb, Tremendão, tudo para abastecer o mercado local. O mercado do sul do país. Do sul do país. Que era bem carente, né? Na bastante verdade, carente. Não tinha nada. Também a cultura musical era outra, né? Era outra, mas justamente que a febre do rock de conjuntos era muito grande. Explodiu para todos os lados. Então, como todo jovem no país todo, eles também queriam montar conjuntos. E as lojas não davam conta de encomendar um instrumento para as fábricas, que por sua vez não davam conta de produzir. Não davam conta de produzir. Daí que foi o boom que todo mundo que estava ligado de alguma forma ao mercado de instrumentos passou a produzir também. Isso nós estamos aí na década de 70 já. Final dos anos 60, começo dos anos 70. Aí depois disso nós tivemos em 70 a Oak-Peak, que é da própria Snake, derivada da própria Snake, que surgiu para construir réplicas de instrumentos conceituados do exterior. Aí depois nós tivemos a Fink, o Sebastião, que foi funcionário da Snake durante muito tempo. Eu gostava muito, era bem réplica mesmo, ele fazia Flying V, fazia Explorer, fazia bem interessante. Teve um ano até que a Fink foi considerada o melhor instrumento do Brasil. Não me lembro exatamente com qual dos instrumentos. Mas, em meados dos anos 70, a maioria parou. Porque da mesma forma que o boom aconteceu, do mesmo jeito que aconteceu... Essa época era chamada como no Brasil? Anos Dourados? Anos Dourados, a época de ouro. Anos Dourados. Eu vivi essa época. Essa foi o grande boom, que aí eram as bandas, os grupos. Né? Posso dizer, literalmente, em cada esquina tinha um conjunto. Você passeava pela cidade de São Paulo final de semana, você não andava um quarteirão sem ouvir alguém tocando. Porque é lógico, os ensaios eram feitos em casa. Não tinha estúdio. E ninguém se importava, porque fazia parte. Muito bacana. Da mesma forma que as lojas tinham que esperar às vezes 3 meses para receber as guitarras, quando acabou do dia para a noite, literalmente. E continuaram essas... A Snake então foi uma das pioneiras, porque a Giannini continuava através dos violões, né? A sustentabilidade da empresa, da fábrica, exatamente, né? Ele aí focou em... Até que o Sérgio Abreu, na década de 70, apareceu na Giannini para fazer os violões, né? Exatamente. Continuar para segurar a empresa, né? E a Snake ainda continua até que ano, mais ou menos? Com o nome Snake até por volta de 74, 75, depois somente com Oak-Peak. E a Oak-Peak, 78 talvez, alguma coisa, não teve uma vida muito longa não. E aí... Mas nessa época já tinham acabado todas, com exceção da Giannini, né, que continuava fazendo instrumentos. E aí já chegamos numa outra fase, começaram a aparecer outras empresas, porque o que acontece? Terminou aquela fase que foi o grande boom da Jovem Guarda, Anos Dourados, etc, etc. Ter uma ideia, eu casei em 73. Uma grande parte desse pessoal que viveu essa fase, 72, 73, 74, todo mundo já tinha casado. Acabou realmente, literalmente terminou.
poucas bandas profissionais permaneceram. Cada um tomou o seu caminho. Cada um tomou seu rumo. Seu rumo. E depois disso daí, aí na década de 80... Então, na década de 80, aí nós já entramos aí com a Golden, né? Jennifer, Innsbruck, a Dolphin. Quantos itens tem aqui nessa coleção? Olha, a minha coleção hoje completa, ela faz 130 instrumentos. 130 instrumentos? É. Então, pessoal da Conag, agora para finalizar, o mais difícil acho que foi. Por quê? Porque a história do Roberto, que ele contou, toda a trajetória da guitarra no Brasil, isso não tem nem documentado na net. Agora, daqui para frente, através da internet, vocês podem descobrir. Mas eu vou dar um breve resumo para a gente finalizar. Então, tinha a Golden, vinha a Eagle na década de 80. E nessa época apareceu o luthier Tajima, que posteriormente fizeram até hoje, acho que a maior fábrica de guitarra no Brasil atualmente é da Tajima. Veio a Tajima, eu comecei com o Tigese e com o Ladessa, que também faz parte da segunda geração. E bom, então ficou o Tajima, o Tigese e o Ladessa na segunda geração de luthiers brasileiros, né? E eu já me englobo na terceira, junto com o Márcio, o Zaganin também, que na verdade eu conto assim, como geração de luthier mesmo, que fabrica, eu considero quem tem uma produção assim de no mínimo 5 guitarras, a 10 mensal, tem um certo, assim, não é tipo uma guitarra, uma por mês. Eu queria dizer que o Brasil já fez instrumentos no passado, teve várias fábricas, hoje está voltando num momento bom, com referência, com embasamento, a gente está chegando. E eu queria dizer que eu acredito mesmo no Brasil. Eu acho que a gente tem condições de chegar lá e colocar a nossa guitarra num patamar das grandes guitarras mundiais, né? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e valeu! Vai ter o Rock in Rio, eu vou tocar em 3 shows no festival. E pô, quero fazer uma guitarra especial com você pra estrear no Rock in Rio. A gente é uma custom shop, a gente faz guitarras custom, que para atender o cliente, o que ele precisa, né? O que o cliente quer. Então já a escolha, o que faz a guitarra perfeita é ele saber o que ele quer, o que ele está pensando, o que ele vai utilizar essa guitarra. Acho que esse sonho da gente escolher peça por peça, né? Nem a gente fazia antigamente na bicicleta, né? Quero esse câmbio, esse quadro, o prazer de você montar peça por peça e descobrindo quais são as suas preferências, né? Porque traste é uma coisa que influencia muito, o captador, o tipo de madeira, né? O desenho da madeira, que som aquela madeira tem, mais pro agudo, mais pro grave, combina com que braço. Aqui é a sala do ouro, onde eu guardo as madeiras. Isso aqui são tudo maple, essas brancas, né? Ele geralmente é do Canadá, dos Estados Unidos, né? De áreas frias, que a madeira fica bem branca, né? Tem madeiras brasileiras que é mais difícil conseguir arrumar uma rádica dessa do que um quilted maple, que é mais usada nas guitarras, né? Após a escolha do blank, vamos chegar na medida da espessura desejada, né? Que é o padrão, que é 45. Aqui no caso está 46, então a gente vai passar algumas vezes até chegar na medida ideal, né? Aqui eu vou fazer o primeiro corte, que seria o bruto. Para aí sim ir para a copiadora para refazer o shape certo, né?
Aqui já foi feito o contorno, né? Que é o corte praticamente certo da guitarra, né? Foi feito naquela copiadora, uma Tupia copiadora. Foi feita até o final da década de 80, a Fender, todas as grandes empresas usavam essa máquina, antes da era CNC, né? Que agora isso é manual, que a gente roda a peça, né? Hoje em dia a peça fica parada e vem o cabeçote, através de um dispositivo de um computador, um programa que faz esse corte, né? Mas é uma máquina que eu gosto muito, eficaz, bem mais rápido que a CNC e o corte fica ótimo, né? E agora, depois disso aqui, a gente vai fazer os shapes, né? Vão ser efetuados os shapes e feita a furação. Aqui foram feitas as cavidades, que é onde vai ser o quê? Vai ser acoplado toda a parte elétrica, os captadores, hardware, que é a parte funcional da guitarra, né? Agora a gente vai escolher a principal parte da guitarra, que é o braço. Que a madeira tem que estar super seca para não mexer, que vai a tocabilidade, a afinação, é tudo na guitarra. Então esse a gente já escolheu uma madeira, essa aqui é um maple canadense Bird's Eye, e a gente vai fazer de maple. Essa madeira está super estável, super seca. Bird's Eye é um olho de passarinho na tradução, né? Devido ao clima muito frio, vai formando esses Bird's Eyes. Essa é a madeira mais cara assim para braço que existe. A manufaturação do braço é similar à do corpo, né? A gente vai, já fizemos a escolha do blank, né? E agora vamos chegar na espessura desejada, né? O tensor é um dispositivo que são duas barras paralelas que, após tracionadas, eles ajustam a curvatura do braço. Mas já está pronto. Pronto, está pronto. Poder ver o instrumento nessa fase, né? Já... E esse privilégio de escolher o desenho, né? Tem uma diferençazinha de um para outro, você escolhe o que te agrada mais. E agora esperar um pouquinho mais aí para escutar o som dessa maravilha aqui, tenho certeza que vai vir com um timbre maravilhoso aí. Após a colagem da escala, foram colocadas as marcações, os traços, né? Já fizemos o shape, todos os shapes, já todos os contornos prontos. Agora a gente vai para o finish, para ir mandar para a pintura e para finalizar a montagem, né? Então agora a gente vai pintar o fundo. Eu vou aplicar o fundo poliéster, que na verdade é o fundo que vai cobrir a madeira para ela não ficar com veia, ficar bem lisa, né? Ficar legal, né? Aqui foi dado a base, agora eu já estou na lixada do fundo poliéster. Ele é o único fundo que consegue isolar a madeira para nunca aparecer o reflexo do veio, a marca do veio com os anos, né? Agora o processo já está pronto, agora bora lá pintar? Agora vem a cor. A cor eu vou aplicar com verniz PU. Essa cor que o Davi escolheu é um branco transparente, né? Que é uma fase dele da vida que ele teve filhos, né? Nasceu Alice, então ele quer paz, assim. No começo eu pintei para muito luthier, né?
Eu comecei, na verdade, eu tinha uma fascinação por pintura, por mistura de cor, por pigmentação. E eu gostava muito, ainda gosto, né? Eu pinto algumas guitarras especiais, mas geralmente a cor quem prepara sou eu. Eu só às vezes não aplico. Mas sempre tive habilidade manual desde criança, assim. Sempre eu era muito bom em artes, em matemática, né? E também em artes gráficas. Puta que pintura, hein, irmãozinho? Hoje em dia você quer ver como é um processo, você abre a internet e beleza, já faz lá e vê como o cara fez. Na minha época a gente tinha que ou vir em revista, tinha que comprar a revista, ou alguém contar pra você. Mas contar ninguém ia contar, né? Porque ninguém sabia. Então foi muito difícil, mas eu acho que por esse motivo que eu venho forte, venho com essa referência, com o embasamento certo. De aprender na raça. Não é handmade, é unha made. É aquela coisa, a gente espera, fica ansioso, mas quando chega também, cara, você sabe que aquilo foi feito com toda a dedicação e então tem um gosto especial. É mais especial do que você chegar na loja e comprar uma planta. Foram dias de trabalho dedicado àquele instrumento e para ele chegar à perfeição. Olha esse bracinho de Bird's Eye, tá gritando. Bird's Eye. Bird's Eye tá gritando, hein? A gente fez já umas 3 correções na ficha, que tem a ficha com todos os detalhes, né? Aí eu ia pensar, ficava olhando, não, Ivan, pensei isso aqui, tá perfeito, já fiz a alteração aqui, daqui a pouco vinha ele com outra sugestão. Aí, Davi, beleza? Então, essa guitarra ficou do jeito que você pediu. Todos os componentes, as madeiras, pronto para brilhar no Rock in Rio. A máquina vai estrear, nada melhor do que estrear numa situação dessa, com meu mestre Pepeu Gomes, com meu pai, com a família Gomes. E estou muito feliz, a máquina está falando muito, eu tenho que agradecer o Ivan, o excelente trabalho que ele fez. Agora eu posso dizer que eu tenho uma Ferrari na garagem, pronta para qualquer palco, qualquer gramado. Isso aí, muito feliz e a relação aqui já está forte, eu já me acostumei com o braço, com o som maravilhoso dela.